Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Carla Pinheiro, empresária, presidente da Arte Leve Design de Joias, com formação em Engenharia Elétrica e em Sistemas pela PUC do Rio. Ela preside a Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Estado do Rio de Janeiro, que é a AJORRIO, desde 2002. Além de mais 2 sindicatos patronais do setor de joias e bijuterias, Sindijoias e Sincajor. Também é vice-presidente de Relações Institucionais do IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Joias, né, de Gemas e Metais, aliás, representante empresarial a nível nacional do setor joalheiro. Ela é diretora da Firjan, onde faz parte do Conselho Regional do Senai, SESI Rio. E também é conselheira da FEComércio e preside o Conselho de Mulheres na Indústria. Carla, você é uma super empresária. Primeiro a gente vai querer saber no meio dessa conversa toda como é que esse tempo é administrado para fazer tantas funções importantes, né? Me conta um pouco dessa sua trajetória profissional. Boa noite, obrigado pelo convite, André, é um prazer estar aqui com você, nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito agradável. Então, realmente são muitas tarefas, né? Às vezes eu digo que eu preciso de uns clones, alguma coisa assim, a gente tem que inventar alguma tecnologia para resolver esse problema de tempo. Mas, na verdade, eu fiz engenharia, como você falou, e trabalhei primeiro na iniciativa privada, né? Trabalhei em algumas empresas, trabalhei na Ipiranga, trabalhei na Andersen Consulting, atual Accenture. E aí eu digo que depois eu fiquei louca, enlouqueci e resolvi virar empresária no Brasil e no Rio de Janeiro. E aí eu entrei nessa coisa da defesa de interesses, na representação empresarial, me apaixonei, acho que mexeu com algum bichinho, algum vírus, algum DNA aí escondido e nunca mais saí disso e estamos aí. Trabalhando muito bem, né? Vamos falar um pouco do setor de joias, né? Teve esse momento pandemia que foi uma loucura, né? Então, de repente, como é que vocês se readequaram? Porque tem uma fala, mas a joia passou a ser não é mais necessária, não é um objeto de necessidade. Como é que vocês superaram isso? E como é que está hoje esse mercado, que é o mercado do luxo, mas é um mercado muito específico, que é o mercado da joia, né? Pois é, você falou várias coisas aí, vou tentar responder todas elas. Primeiro, essa questão da necessidade, né, da essencialidade da joia. Existem alguns, já falavam, né, alguns filósofos, dai-me o luxo que esqueço as necessidades, que eu acho que é uma frase muito interessante, mas eu adoro essa questão da essencialidade, principalmente quando eu vou discutir tributação com o governo federal e estadual. Não, mas tributar joia, como é que eu vou diminuir a tributação de joia? Como é que a gente vai ter alguma coisa diferencial? Porque a joia não é essencial? Aí geralmente são homens, né? Porque infelizmente ainda o ambiente de política, né? De política pública ainda é muito masculino. Uhum. E aí eu falo, jura que a joia não é essencial? Se eu tô vendo que você é casado, tenta chegar assim a sua aliança hoje em casa. Aí já entendem, né, que não é assim. Tem uma questão de essencialidade, mas brincadeiras à parte, a joia, ela, dentro do segmento de luxo, eu acho que ela tem uma representação diferente, ela marca ritos de passagem da nossa vida, né? A necessidade de adorno do homem, ela é atávica, o homem se adornou antes de se vestir. Então, seja por motivos religiosos, de amor, religião, conquistas, guerra, né? Então o homem sempre teve, a humanidade sempre teve essa necessidade do adorno. E se você parar para pensar, se você abrir uma caixinha de joia, a caixinha de joia conta a história da sua vida. Né? Isso sem dúvida. Então vai estar ali, você vai lembrar a primeira joia que você ganhou, do seu pai, da sua mãe, dos 15 anos, provavelmente vai ter ali uma medalhinha do batismo, quando você casou pela primeira, segunda, terceira, 10ª vez, tem gente que não desfaz da aliança, tem gente que desfaz para fazer a próxima, né? Formatura e tantos outros momentos importantes da nossa vida que são marcados pela joia. Então, a joia tem ela carrega esse afeto, esse amor, essa coisa do momento especial, né? Eu também brinco, né, que a bolsa, por mais cara que seja, em algum momento ela vai parar no lixo.
A joia não, ela efetivamente a joia é eterna, você pode transformá-la em outra joia, mas ela vai estar sempre com você, né? Você pode reciclar, hoje está muito nisso de reciclar, reformar joias, né? Joias até mesmo de família, afetivas, onde você transforma ela numa joia que você possa usar, apesar dela ser uma joia de família. Então, acho que essa questão da essencialidade está aí. E durante a pandemia, a gente se assustou, como todos os setores produtivos, né? Todos os setores de comércio se assustaram, né? Como é que vai ser agora, aquele desespero inicial. Mas a joia, ela teve um fenômeno muito positivo, porque existia um paradigma em se comprar joia pela internet. Eu preciso experimentar, eu preciso colocar, é um produto de alto valor agregado, eu quero ir na loja física. E a pandemia destruiu esse preconceito que existia na compra online. Então, as compras online bombaram. Muitas joalherias, as que não tinham, né, presença online ou em marketplaces e não tinham seus e-commerces definidos, correram para ter, e aquelas que já tinham, muitas inicialmente não conseguiram atender a demanda, porque a joia acabou sendo um bom produto de consumo online, né? Porque, na verdade, você só precisa saber o tamanho do dedo. E, hoje em dia, a logística é fácil de você trocar, ter uma assistência técnica. E se você souber o tamanho do dedo da pessoa, não tem dificuldade nenhuma. Porque brinco é brinco, gargantilha é gargantilha, pulseira. Então, virou... E as pessoas, o mercado de luxo, ele teve um crescimento considerável na pandemia, não só a joia, né? A gente tem aí os relógios de alto luxo também e outros produtos, né? As pessoas buscaram, né, essa autoindulgência, o autopresente, eu mereço, eu preciso, eu não vou deixar para amanhã. Então, na verdade, a gente teve um fenômeno de vendas de joias durante a internet. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Mas é bem interessante isso, porque inclusive as pessoas viajavam menos, né? E aí também até focavam o seu consumo aqui, né? O setor de joias é um setor muito tradicional. Como é que vocês seguem essas tendências de design? Como é que é isso? Me conta um pouco. Então, geralmente você tem 3 coleções específicas, né, por ano. Você tem as coleções mães e namorados, muitas joalherias lançam mãe e namorado, e Natal. E aí você tem micro coleções ao longo do ano. A gente, assim como a moda, teve a época do fast fashion, né? Onde, não, temos que ter modelos novos a cada semana, tem que ter novidade, então aquela coisa da novidade, tinha que ter a novidade. Só que a joia, ela tem um ciclo diferente de criação e de consumo da moda. E a própria moda já não está mais nesse fast fashion, né? Ela está tentando eternizar algumas coleções. E a gente na joia tem isso. A gente tem as micro coleções, mas a gente tem as joias que são eternizadas, né? A gente tem aí as alianças de brilhante, o solitário, as rivieras, né? Desejo de 11 entre 10 mulheres. Né? Então, a gente tem a questão da joia tradicional, eternizada, mas o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, tem essa bossa de uma coleção mais verão, mais movimento, com cores, e aí segue um pouquinho a paleta de cores da moda, mas não tão rápida, né, no seu ciclo de vida como a moda vestuário. Muito bom. E me conta um pouco, então, desse Conselho das Mulheres, né? Porque eu acho que você hoje é uma grande defensora das mulheres estarem cada vez mais em posições de decisão. E como é que surgiu essa ideia? O Conselho de Mulheres hoje, ele é uma felicidade na minha vida, um grande desafio, mas é uma felicidade também imensa de estar tendo essa oportunidade com mulheres tão maravilhosas que fazem parte desse conselho. A gente focou em 3 pilares, Andréia, porque a gente chegou à conclusão que a gente não queria reinventar a roda, né? Eu acho que já existem diversas iniciativas, né, de conselhos de mulheres e de grupos de mulheres que já estão aí. A gente sabe qual é o problema, né? A gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente tem uma meta. Então, o objetivo desse conselho é partir para a ação naquilo que a Firjan, né, a Federação da Indústria, com seus braços Senai e SESI,
tem na sua excelência, no seu core business. Então, a gente focou primeiro no empreendedorismo feminino. Principalmente a pandemia, eu acho que ela descortinou essa mulher que teve que empreender por necessidade. Né? Então, essa mulher que está na base da pirâmide, que sustenta a família, são mães e avós que efetivamente são o sustento financeiro de uma família. Né? Uhum. Hoje, cada vez mais, com o passar dos anos, já existe imenso número de crianças que já nascem sem o nome do pai na certidão de nascimento. Essa criança já não tem o pai financeiramente falando. E a evasão desses pais também foi muito grande, principalmente durante a pandemia. Então, evidenciou, essas mulheres começaram a empreender. Então, a gente quer dar a mão para essas mulheres. A gente acredita que a gente só vai ter um desenvolvimento sustentável, né, com legítimo e com igualdade, se a gente der a mão para essa mulher. Né, que sustenta essa família, que o futuro dessa família, dessas crianças, desses adolescentes, depende do sucesso dessa mulher. Então, a gente quer mostrar para ela que ela é sim uma empreendedora, ela é sim uma empresária, ela tem acesso, ela tem como se melhor, se preparar melhor, gerir melhor o seu capital, né, por menor que seja, tem acesso a crédito diferenciado para essa mulher, porque também ela é mais adimplente e ela faz mais resultado com menos capital que ela pega, que ela capta. Então, assim, existe um foco muito grande em dar a mão para essa empreendedora de base. E como é que vai ser feito isso? Cursos, treinamentos? Capacitação. A gente já tem, por exemplo, vou te dar um exemplo, a gente já tem um programa que chama Elas na Indústria, que é muito bacana, me emociono. Teve a primeira formatura, foi assim, emocionante, e a gente formou mulheres em profissões que eram até então masculinas, né? Predominantemente masculinas. Soldadora, eletricista automotiva e por aí vai, o que você pode imaginar. No meu setor mesmo, o ourives. O ourives é uma figura masculina, o polidor é uma figura essencialmente masculina. Você tem um domínio dentro da indústria muito grande dos homens. Então, a gente também quer, além dessa mulher que empreende, a gente quer que ela possa empreender também no trabalho que ela escolher, para poder ser o que ela quiser efetivamente. Então, tem essa questão da capacitação dessa mulher. E aí, depois a gente vai para um outro pilar, que é a alta administração. Que eu digo, a galera gosta de falar do teto de vidro, né? Eu digo que esse é o teto blindado, praticamente, porque esse número não passa de 11%, 14% de mulheres nos conselhos de administração. E aí a gente poderia fazer um outro programa só para falar sobre isso, né? Porque essas mulheres precisam enxergar o propósito, precisam se sentir capacitadas e principalmente incluídas nesse ambiente. A gente acredita que enquanto a gente não tiver mulheres na alta administração pública e privada, a gente não vai ter para baixo também. O que a gente não faz em cima não vai reverberar. Então, a gente tem que começar a pavimentar essa estrada. Né? Então, a gente quer estabelecer metas, a gente vai desenvolver, em breve, a gente vai estar lançando um prêmio, você vai saber em primeira mão, para premiar empresas que tenham as melhores práticas, que incluam, porque não adianta só você dizer que você tem diversidade, né? Você botar no Instagram, nas redes sociais da sua empresa, fazer uma campanha, se você não inclui. Né? Então, você precisa incluir e você precisa fazer com que essas mulheres efetivamente estejam também no comando da empresa. Por quê? É só porque é bonitinho? Não, porque traz resultado também. Né? Já tem um movimento aí da Bolsa de Valores, né? Dizendo que as empresas listadas têm que ter pelo menos 30% de mulheres nos conselhos de administração. Mas essas mulheres precisam exatamente estar preparadas no mercado para poderem assumir essas posições. E mais do que isso, Andréia, elas precisam ter o lugar delas, o lugar de fala delas também, porque senão elas não ficam. A mulher, efetivamente, tem 3 jornadas de trabalho, né? Então, para ela estar num conselho, que demanda mais tempo, que demanda talvez uma reunião extra para ela por semana, por mês, ela tem que entender o que ela está fazendo ali. E, efetivamente, ela tem que estar incluída na política da empresa. E isso gera negócios, por quê? Porque o mundo é diverso. Se você não tem uma empresa diversa, você não tem serviços diversos, você não tem produtos diversos. Então, isso é uma lógica que a gente quer levar, a gente quer mostrar para as empresas as melhores práticas do Brasil e do mundo e o quanto isso, além de ser legítimo, gera resultado.
Mas você tem uma percepção de que no mercado já existem essas mulheres, que elas não estão ainda aproveitadas, mas elas precisam ser levadas a essa posição? Sim, você precisa investir não só em capacitação, como abrir o caminho para que isso aconteça também. Perfeito, essa sua colocação é ótima. Eu acho que tem muitas mulheres com uma capacidade de trabalho incrível e talvez esteja faltando a oportunidade. Exatamente. Né? Não, quantas vezes que a gente não participa de palestras, mesas redondas, você olha e só tem homem, são 15, 20 numa mesa, não tem uma mulher? Tem. Né? Eu sou engenheira, na minha época realmente o percentual de mulheres engenheiras era muito baixo. Hoje na universidade você já está meio a meio. É claro que ainda vai chegar até essa base subir, mas o próprio CREA já tem muito mais mulheres associadas. Então você vê que existem essas mulheres, mas ainda existe esse teto de vidro, esse bloqueio. A maioria das empresas você pega até o nível gerencial, você tem uma igualdade, mas quando você começa a ir para os cargos de realmente os C-levels e o conselho de administração, você vê que vai chegando a um funil ali. E aí quando a gente fala de mulheres negras, né, aí o funil é muito maior, né? Aí que você não vê representatividade nenhuma. Então a nossa sociedade, ela precisa estar refletida no nosso quadro de políticos e políticas, né? E no nosso quadro de administração, de governança privada. E como que as mulheres têm acesso a esse conselho? É possível participar? É possível conversar, participar de alguma atividade que é feita? Onde é que elas encontram? Tem um site? Está no site da Firjan? Tem nas comunicações da Firjan. A gente acabou agora a etapa de elaboração de projetos e a gente já está começando algumas ações. A gente já tem uma ação, por exemplo, com a OIM para a empregabilidade de mulheres refugiadas, com capacitação. A gente está fazendo um projeto piloto em Friburgo, que vai ser muito bacana também. Depois eu passo para você tudo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai começar a divulgar, principalmente nas empresas associadas. O nosso objetivo é a gente ir aonde a gente tem maior influência, que são nas indústrias, né? Na nossa base de empresas associadas. Então a gente quer fazer um letramento, a gente quer falar com homens e com mulheres, a gente não quer falar só com as mulheres, a gente precisa falar com os homens também, para sensibilizá-los. Não somos nós contra eles, somos nós com eles. E a gente acredita que com o prêmio, com a premiação, com o selo que a gente está desenvolvendo, a gente vai atrair os olhares. E tem mais, André, tem empresa que quer. Não, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Que quer fazer, mas não sabe o caminho. Exato. Então, a empresa que quiser pode procurar a Firjan, que a gente já tem aí. A gente, inclusive, tem toda uma divisão de inclusão, diversidade ou equidade na Firjan, já interna, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer o trabalho primeiro internamente, dever né? De casa, depois primeiro faz o dever de casa. Como para encerrar essa nossa conversa, você com essa carreira tão empreendedora, tão diversificada, com tanta experiência, qual o conselho que você daria hoje para um empresário que está no início de carreira? Olha, o meu conselho é comece, né? Eu acho que durante a pandemia, muitos me perguntavam isso. Quem não tá não tem um e-commerce, não tem presença digital, o que precisa fazer? Precisa começar sem medo de errar. Porque o erro ajuda você a corrigir a rota. Você dá 2 passinhos para trás, depois você dá 4 para frente. Então, assim, o meu conselho para empreendedores e empreendedoras comece, não tenha medo. Se você acredita na sua ideia, se você acredita no seu produto, se você tem um sonho, começa. E aí vai ajustando a rota, porque vai dar certo. Se você se dedicar, procurem, né? Os Senai, SESI, Firjan, a gente tem muita informação, a gente tem um portal da pequena empresa na Firjan que tira diversas dúvidas para o empreendedor. Então, se capacite, se prepare e não tenha medo. Muito obrigada, Carla Pinheiro, por ter participado do JB Entrevista. Foi ótima a nossa conversa. Eu acho que deu muito possibilidade das pessoas conhecerem esse trabalho bom que vocês estão fazendo e um pouco desse setor tão fascinante que é o mercado de joias. Obrigada a você, Andréia. Espero retornar em breve com mais novidades sobre, principalmente, o Conselho de Mulheres. Maravilha.